Saudações a todos. Diante do atual estado de coisas, tomamos consciência de que certa ação é necessária. Dado que com a popularização dos autores tradicionais, vulgo, entre aspas, tradicionalistas, Évola, Guénon e afins, a plateia falhou terrivelmente em seu entendimento e está a frustrar qualquer futuro para o que é denominado Ocidente. Faremos uma reserva quanto a isso aqui, mas não aqui e não agora. Por esta razão, mesmo deficientes de técnica e na alvorada de nosso caminho, decidimos tomar este fardo para nós, não por escolha, mas por necessidade, uma vez que não só a plateia é fracassada, mas o elenco da peça do teatro brasileiro também falhou em sua performance. Sendo assim, faremos uma série de vídeos sintetizando as, entre aspas, concepções metafísicas, como Guénon coloca no seu artigo Metafísica Oriental, presentes na obra de René Guénon. Metafísica no sentido de que nosso objeto está para além da natureza, e concepção no sentido de que nossa formulação é racional, sendo ali, portanto, um receber, né, daquilo que está para além do homem em termos humanos, sendo esses termos, essas concepções análogas à metafísica pura. Não pense que o que será exposto por ele, no caso pelo René Guénon, se tratam de abstrações, como é feito na filosofia vulgar, ou de hipóteses. Não, sua obra é uma tentativa de expressão da verdade na medida em que é exprimível, no caso, por meio dessas concepções metafísicas que, ao invés de serem, de quererem vir do abstrato para se concretizar no mundo, ou de ser ali uma abstração das coisas do mundo para que se logicize estas, não. São concepções anagógicas. Elas são concebidas justamente para serem transmitidas e para elevarem ali o entendimento daquele que as recebeu de outro, de maneira com que este rume à intelectualidade pura. Preliminarmente, neste vídeo, gostaríamos de ressaltar que Guénon pode ser chamado de um pensador, na falta de termo melhor, político, na falta também de um termo melhor. Repito, na falta também de um termo melhor. Pois é político, mas despido de interesses e afeições pela ciranda democrática, e até mesmo pelas preciosidades do mundo do devir, onde situa a perspectiva da casta guerreira. Político, no sentido de prestar, em terreno seguro e para além do devir, seu dever para com a polis, sem se comprometer com o que vem de baixo. Político, portanto, em contraste a idiótico, aquele que age em benefício próprio, se isolando numa torre de marfim, desprezando o devir e não se importando com o estado das coisas neste mundo. Guénon é o oposto de idiótico. Segue um projeto que está muito além de escrever por escrever ou de contribuir a quem lê. Segue um projeto que visa a instrução para uma retomada ao tradicional por parte de uma elite ocidental e, se Deus quiser, de todo o Ocidente por meio dela. Eis a razão de sua obra, e não há outra razão senão esta. Mas cabe a nós antes reforçarmos que o termo político não é aplicado aqui de maneira convencional e em nada oposto ao que Júlio Zévola chama de apolítia em sua obra Cavalgar o Tigre, já que entende como político o comprometimento com o estado atual das coisas, coisa que é inexistente também, Guénon, uma vez que este não reconhece o Estado, não reconhece Estado, nação e suas conjecturas populistas, porque a ideia de nação é uma ideia popular, é uma ideia populesca, uma ideia proletarizante, ou autoridade pública como realmente legítimo, apenas virtualmente, talvez sejam virtualmente legítimos, né? Mas não realmente, porque nenhum deles expressa a vontade do céu, nenhum deles segue a lei imutável, não, todos estão presos no devir, e sua ação é, por definição, caótica. Também não há e não deve haver comprometimento algum com a política profana na perspectiva do Guénon. Chamamos de política profana sim. Também não deve haver nenhum comprometimento com o mundo do devir. Há apenas o comprometimento com aquilo que é eterno e imutável e que compele
os seus contemplantes a organização de todo o cosmos, ou a retificação do cosmos na tradição Rosacruz, pois agem não segundo a si mesmo, mas segundo o ser eterno. Seu agir, o seu modo de ser como um todo é uma expressão do ser eterno. Eles não agem conforme a si mesmos, pois nós, enquanto humanos, não temos razão suficiente encerrada em nós mesmos, mas apenas em Deus. Então, deve-se agir conforme Deus, deve-se agir sendo uma expressão do ser eterno. Consideramos agora o escopo, motivação e finalidade a fim de clarificar nosso trabalho e o trabalho do nosso autor. A intenção do autor é fundada na premissa que o Ocidente desviou de si mesmo, sendo sua obra uma resposta a esse desvio e uma tentativa de, como um ocidental, reintroduzir o que chama de metafísica oriental ao Ocidente. Dizemos reintroduzir, pois por mais que a chamemos de oriental, entre aspas, não é de todo estranho ao Ocidente. Por isso falamos que este se desviou e não que sempre esteve na escuridão da ignorância. Sua finalidade, ou seja, a finalidade do autor, é a difusão da metafísica, da ideia de metafísica oriental, de seus elementos e princípios como forma de alimentar a prudência, em grego phronesis, a virtude da razão que discerne entre o que é bom e o que é mal, a fim de que o ocidental possa se direcionar à intelectualidade pura, expressão que explicaremos em nosso segundo vídeo. Dessa forma, os mais exímios constituiriam, na visão do autor, uma elite intelectual. De cima para baixo, tentariam causar uma mudança na visão de mundo dos ocidentais, sendo essa a única resposta para o Ocidente, não passando as demais alternativas de um engodo. Assim pontua o autor na conclusão da introdução geral ao estudo das doutrinas hindus. Modificar a mentalidade de um ambiente é a única maneira de produzir, mesmo socialmente, uma mudança profunda e geradora, e este é a finalidade do projeto guénoniano. Esse direcionamento à intelectualidade pura, no entanto, não é feito por si, mas por meio de uma das manifestações da tradição, termo que explicaremos em melhor oportunidade, onde o caminhante, chamemos assim, deve ser inserido. Não há via para o que se chama de Ocidente sem a tradição. Não há via da ação sem contemplação que não seja caótica. Assim como o autor explica em seu livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, no capítulo que ele fala sobre a lei imutável. Esse projeto político, com as ressalvas que fizemos a esse termo, obviamente, né, ele foi composto na obra do Guénon em duas partes, né, porque o Guénon é uma pessoa que viveu na história e, portanto, suas perspectivas ali mudaram, né? O plano primeiro era um e depois o plano se tornou outro, né? Não saiu ali do mesmo norte, apenas o meio ali que se diferenciou, né? No adendo ali à sua obra Ocidente e Oriente, adendo de 1948, ele diz: no Ocidente a desordem em todos os domínios se tornou a tal ponto evidente que um número cada vez mais de pessoas começou a pôr em dúvida o valor da civilização moderna. No entanto, ainda que se trate em certa medida de um sinal bastante favorável, o resultado atingido não deixou de ser puramente negativo. Muitos expõem excelentes críticas sobre o atual estado das coisas, mas não sabem ao certo qual remédio aplicar, e nada do que sugerem ultrapassa a esfera das contingências, a esfera das contingências. Não há possibilidade de ação sem contemplação, de modo que nenhuma de suas sugestões tem a menor eficácia. Não podemos senão reafirmar que o único remédio verdadeiro consiste numa restauração da pura intelectualidade. Infelizmente, deste ponto de vista, as chaves de uma reação iniciada pelo próprio Ocidente parece diminuir a cada dia, pois o que subsiste como tradição no Ocidente vem sendo cada vez mais afetado pela mentalidade moderna,
tornando-se por isso cada vez menos capaz de servir uma base sólida para como uma base sólida para tal restauração, a tal ponto que, sem descartar nenhuma possibilidade que ainda possa existir, parece mais verossímil do que nunca que, para que a restauração possa realizar-se um dia, o Oriente terá de intervir no Ocidente de modo mais ou menos direto, da maneira que explicamos. Ele explica que essa intervenção não é um domínio, não é uma invasão, não é nenhuma islamização do Ocidente, como alguns autores vão propor, né? Creio que vocês sabem de que eu estou falando. Não. Ele expõe nesta obra que é um auxílio, que é um conselho, entende? Que por meio ali de figuras iniciadas na metafísica oriental, a elite ocidental conseguirá alçar a intelectualidade pura e restaurar o Ocidente através da ajuda, né? E através do meio que a elite, vamos chamar aqui de elite oriental, a dará, né? Essa é a segunda faceta do plano. Não mais é uma iniciativa do próprio Ocidente, mas agora será uma iniciativa mesmo do Oriente e tentar salvar o Ocidente. Porque o estado de coisa chegou a um nível tão crítico, né, que se tornou improvável na visão do Guénon, isso em 48, que tal restauração ocorra. E não posso dizer que é diferente nos dias de hoje, né? A situação é realmente muito, muito, muito crítica. Agora, por escopo, o autor tem senão a apresentação de uma síntese metafísica oriental e também a análise das condições ocidentais, tendo em vista que foi a atual situação do Ocidente que fez sua obra ser necessária, sendo os efeitos destas condicionados pelo tortuoso terreno da modernidade. Não entenda, portanto, suas críticas ou oposições com um mero ardor revolucionário. Elas não são vazias como o tradicionalismo é. A afirmação vazia das formas não é intentado por Guénon, tampouco a libertinagem dos modernos, mas um caminho, se me permite a expressão, que é médio, mas não horizontal como estes, vertical, não superficial, mas que ruma à profundidade, que transcende as formas, não através de um niilismo ou da banalização ou se atém às formas, mas transcende as formas buscando sua essência. Ainda sobre a mencionada síntese, deve ser caracterizada como uma concepção metafísica, isto é, a síntese da metafísica oriental exposta por ele, né, através de concepções metafísicas. Expressão que explicaremos numa outra hora, mas que já explicamos aqui por cima, né? Mas que pode ser entendida como a metafísica concebida analogamente em nível racional, como dissemos. Essa concepção metafísica é sintética de modo que circunscreve o que no imo das tradições é mais universal e, portanto, ruma à metafísica pura e compreende o ponto de vista puramente intelectual. O mais essencial de todos, comenta o autor, pois envolve os princípios do qual depende todo o resto. Razão pela qual não terá interesse de tratar sobre as peculiaridades das formas senão por um bem maior. Assim encerramos a explanação da intenção, finalidade e escopo de sua obra. Agora a parte polêmica. Muitos ditos leitores, ou melhor dizendo, fofoqueiros filosóficos, pois não leem, atentam em apontar falta de erudição e simplicidade nas exposições do autor, bem como abuso no que tange à interpretação do simbolismo e das doutrinas das diversas tradições, os problemas dados à incompatibilidade de sua obra com o que o próprio autor chama de, entre aspas, método histórico, e ainda o absurdo em dizer que René Guénon pregava uma superioridade do Oriente em relação ao Ocidente. Em resposta a alguma dessas acusações, né, leremos aqui o prefácio da Introdução Geral aos Estudos das Doutrinas Hindus. Já dissemos o suficiente para
para definir claramente nossas intenções. Não queremos fazer uma obra de erudição aqui, pois o ponto de vista que pretendemos assumir é muito mais profundo. Já não consideramos a verdade como um fato histórico. Nos é de pouca importância determinar a origem exata das ideias, as quais nos interessam apenas porque, tendo-as entendido, sabemos que são verdadeiras. Mas certas indicações sobre o pensamento oriental podem levar algumas pessoas a refletir, e este simples resultado, por si só, terá uma importância insuspeita. Além disso, se mesmo esse objetivo não pudesse ser alcançado, ainda teríamos um motivo para empreender uma exposição desse tipo. Seria reconhecer de alguma forma tudo o que devemos aos orientais na ordem intelectual, na qual o Ocidente nunca nos ofereceu algo minimamente equivalente, mesmo que parcial ou incompleto. Por isso, né, e também pela razão de conveniência, né, ele escolhe expor as suas concepções metafísicas com a forma, os termos da tradição hindu, né, de primeira mão. Quanto a esse reconhecimento, não ache que ele pregue aqui uma superioridade do Ocidente em relação ao Oriente. Ele o nega e diz que cada civilização tem suas vantagens e suas desvantagens, e que no nível da metafísica pura, no caso ali do que ele chama de Oriente, né, que é uma coisa muito abrangente, separado em Oriente próximo, médio e extremo, né, que realmente eles nos ofereceram muito, e isso deve sim ser reconhecido, né? Mas também, aliás, coisas no que o Ocidente superou o Oriente também devem ser sim reconhecidas. Agora, no que tange ao que não foi clarificado por essa citação e também por nossa explanação, né, clarificaremos ao longo da série. Mas adiantamos ao mencionado abuso que não se trata de uma atribuição descensional, isto é, dizer que diz, mas de uma atribuição ascensional, isto é, dizer que o que é dito comporta tal coisa. Ou seja, não é do interesse de René Guénon dizer que diz, ou seja, repetir, mas dizer o que está contido no que diz. É uma abordagem metafísica, não uma abordagem formal, portanto, né? Com intenções ali ascensionais. Né? Não é uma obra de erudição. Né? E que ainda muitas informações recebidas e estudos por parte do autor quedaram equivocadas e incompletos, respectivamente, o que ocasionou determinados erros em sua obra. Erros estes que serão mencionados quando for pertinente, erros estes que não corrompem a essência de seu trabalho. Então a gente reconhece que o René Guénon tinha seus vieses, o René Guénon errou em algumas coisas, né? Todo ser humano ali erra, entende? Então, em momento algum a gente vai dizer que o René Guénon é perfeito, em momento algum a gente vai dizer que o pensamento do René Guénon é intacto. Não. Várias coisas que ele fala estão equivocadas. E nós, na medida de nossa capacidade, faremos essas erratas, né? Por fim, deixamos a seguinte mensagem ao leitor: leia Guénon como alguém inserido em um contexto que, rompendo as tendências de sua época, longe de ser um efeito de seu tempo, jogou o dado e buscou, de forma autêntica, obtendo resultados reais, uma verdadeira solução ao Ocidente, ou seja, buscou uma verdadeira solução ao Ocidente. Bom, por esse vídeo é só. Agradeço a todos os ouvintes, né? E até logo. Nós continuaremos com a série até que nos seja pertinente, né? Até mais. Tchau, tchau.